Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. Eu queria compartilhar com vocês hoje algo que eu já compartilhei, mas até mesmo para que a gente use um pouquinho do lado racional também, e não só da fé, sobre os nossos comportamentos diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de nos afastarmos de Deus como consequência daquilo que vivemos, né? Isso é realidade. E as consequências são muitas consequências que acontecem em nossas vidas que nos fazem afastar do Senhor. Ou porque nos agrada certas comportamentos ou aquilo que o mundo nos dá, ou porque algo desagradável aconteceu em nossas vidas e nós acusamos Deus por não ter nos auxiliado. Acusamos a sua existência, né? Ou melhor, a nossa descrença quanto à existência, porque simplesmente nós vivemos situações complicadas. E eu digo que a segunda situação é um tanto compreensível, porque realmente a pessoa está passando por momentos sensíveis na vida, mas mesmo diante dessa situação nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu vou contar uma história para vocês de um menino chamado Denis, que vivia lá na época medieval. E uma vez Denis ele foi tirado da sua casa por soldados e levado para uma família adotiva, afastado de seus pais. Isso fez com que ele odiasse aquele rei por muitos e muitos anos, mas muitos anos mesmo. Até que um dia ele descobriu que, na verdade, o rei o tirou de perto de seus pais para que a sua vida fosse poupada, pois seus pais foram atingidos por uma doença chamada peste negra. E para que o menino não morresse junto, ele o afastou deles. Naquele momento ele compreendeu a ação daquele rei e passou a admirá-lo, a amá-lo e a respeitá-lo. Sabe, tem situações em nossas vidas que a gente não consegue compreender sobre as razões pelas quais nós vivemos, assim como aconteceu com o menino Denis. Há situações onde a gente espera que Deus nos dê uma resposta imediata e ela não vem. Mas assim como aconteceu com o Denis, nós não sabemos o que está acontecendo. Mas lembra que eu falei o que é fé? Fé não é um pensamento positivo de que tudo vai acontecer, mas é a certeza de que Deus está atuando, de que o melhor vai ser realizado conforme sua vontade. É a certeza daquilo que nós não vemos. O que nós não vemos, nós não conseguimos enxergar exatamente como Deus atua, mas Ele atua. Mas Ele age, e Ele age com amor. Quando nós falamos de amor, não existe maior amor do que o amor de Deus por nós. Um amor que chegou ao ponto de dar o seu Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna e não pereça. Isso é amar. Um amor que quando nós ainda nem sequer merecedores éramos e também nem somos merecedores atualmente. Um amor que quando nós realmente o negávamos, simplesmente estávamos totalmente afastados dele. Um amor que nos buscou, que nos capturou. Há uma palavra que diz que foi Deus quem nos amou primeiro e não nós ele. Essa é bem clara, é uma situação clara em nossas vidas. E quando nós olhamos para Deus e muitas vezes questionamos, devemos pensar em algumas situações pela qual Jesus Cristo passou para que nós tivéssemos esse amor presente, para que nós tivéssemos a oportunidade de vivermos ao seu lado eternamente. Antes de falar um pouco sobre esse assunto, deixa eu relembrar para vocês uma questão histórica, para você entender o que é humilhação. Na época de Jesus Cristo, o banheiro público, eu já falei isso aqui, o banheiro público na verdade era uma coisa mais exposta, né? E as chamadas privadas, né? Eram um banco longo, comprido, com vários buracos. E ali é onde as pessoas realmente iam fazer as suas necessidades e também aproveitavam a oportunidade para fazer negócios, conversar, uma conversa privada, né? Mas ali era esse o contato das pessoas, elas tinham esse costume.
né? Diferente de hoje, onde as pessoas realmente preferem um lugar mais privado, particular. Ali não, ali as pessoas estavam no coletivo mesmo. E a higienização delas era feita através de uma esponja. Uma esponja. Essa esponja, à frente deles tinha um canal onde passava água. Então, após realizar as suas necessidades, a sua higienização é feita com a esponja, passava essa esponja na água e colocava essa esponja dentro de um balde com vinagre. Então, essa é a esponja que ficava no vinagre para esterilizar ali. E por que eu estou contando essa história? Deixa eu te contar uma coisa chamada humilhação que Jesus Cristo passou. Quando Jesus Cristo ele decidiu que ele iria sim cumprir a vontade do Pai, o diabo cobrou um preço alto dele. Ele, de certa forma, tentou induzir Jesus Cristo a não fazer nada daquilo, a não seguir o seu Pai, não seguir a Deus, mas seguir a Ele. Durante 40 dias no deserto, após um longo período de muita fome, sede, ele foi exposto ao diabo ao ponto de ser tentado por ele. Mas o demônio não conseguiu nada com ele. Ao longo de toda a trajetória de Cristo, ele esteve presente, muitas vezes, para combater aquilo que Cristo falava. Combater aquele que era o amor que ele estava demonstrando. Isso não era justo. Mas como não era justo? Jesus se fez carne. Ele não veio em forma realmente totalmente divina. Ele tinha o poder para fazer milagres, mas ele sofria todas as consequências de quem vive na carne. E um dia, o demônio cobrou um preço alto dele. Você vai dar a vida pela humanidade, então isso vai ter um preço alto. Foi quando ele sofreu muito. Ele foi muito humilhado. Ele foi açoitado. As pessoas cuspiam nele. As pessoas batiam no seu face. Ele sofreu muito mesmo. Muito mesmo. Quando você olha a história do que significava realmente aquela crucificação, você vai descobrir que aquilo era um peso muito alto. Ele carregou o pecado do mundo. Quando ele estava crucificado, os soldados romanos trouxeram um balde com vinagre e colocaram do lado da cruz. Durante muito tempo, quando Jesus passou aqui na terra, ele sempre nos disse que daria para nós água viva. Uma água que nós, quando bebemos, não teríamos mais sede. A única sede que nós teríamos é de estar com Ele. Era isso. Ele nos deu água viva. Mas no momento em que ele estava na cruz, ele sentiu sede. A água que foi dada a ele é uma água chamada vinagre, que estava num balde com uma esponjinha. Essa foi a água que foi dada a ele. Lembra onde é que ficava esse balde com essa esponjinha? Sabe por que os romanos, os judeus, os hebreus usavam a água? Vocês têm noção disso? Eles usavam aquele vinagre para quê? E quando Jesus Cristo teve sede, foi essa água que deram para ele. Então, quando você estiver passando uma situação complicada na vida, pensa na situação em que quando Jesus teve sede, foi da água de higienização pessoal que foi dado a ele. Quando ele te ofereceu, quando ele te ofertou sempre, te oferta até hoje, água viva. Pensa nisso. Deus está com você todos os dias. Ele deseja você todos os dias a ponto de dar seu filho para passar esse sofrimento todo. Pensa nisso. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe em nome de Jesus.